paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou aqui mais uma vez fazendo mais um vídeo. Vou fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre o livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 em diante. Que diz assim, ó: E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Esse livro de Hebreus é um livro bem interessante. Ele traz assim uma mensagem bem consciente para os nossos dias. Já de início aqui no capítulo 1, versículo 1, está dizendo assim que Deus, lá no Antigo Testamento, ele falou por várias maneiras. Veja bem que lá no Antigo Testamento ele falou por meio de Moisés, falou por meio de Abraão, ele falou por meio de Isaac, Jacó, ele falou por meio de José. Esse aqui, de acordo com a Bíblia, esses homens que foram citados, eles foram os pais da fé. Ou seja, lá atrás, desde o princípio, eles foram homens que foram usados por Deus para falar para o povo daquela época, principalmente para o povo judeu. Esses são os pais que aqui a Escritura está dizendo. E pelos profetas também. Quem são os profetas? Você tem uma Bíblia na sua casa, logo no Antigo Testamento você vai ver que existe o profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Miqueias, o profeta Oséias e assim vai. São vários profetas que Deus também usou para falar ao povo da época. E também, não esquecendo, era o povo judeu. Agora, a Bíblia vai dizer que depois desses antigos, né, havendo Deus antigamente falado por esses homens, agora ele fala por meio de Jesus Cristo. Ou seja, por meio do Novo Testamento, não do Velho Testamento. E é importante a gente entender isso, irmão, que o Novo Testamento é que ele traz a revelação de Deus para nós nos tempos atuais. Porque antigamente ele falava-se assim, por meio de Moisés, por meio dos profetas. Hoje ele fala por meio de Jesus Cristo. As palavras que Jesus Cristo expressou, os ensinamentos que ele passou para todos nós, isso é o que vale para o tempo atual. Nós temos que entender que muitas pessoas estão usando do Antigo Testamento para arrancar dinheiro do povo. Alguns falando assim para você usar, por exemplo, usa-se o Antigo Testamento para falar, por exemplo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Usa-se o Antigo Testamento para falar para você que você tem que conquistar o melhor dessa terra, sendo que a promessa não é para você, a promessa era para o povo de Israel. Estão usando o Antigo Testamento para tentar convencer, e por que não dizer convencer você de que aquelas promessas do Antigo Testamento que era para o povo judeu é para você. Não é isso. Nós temos uma promessa hoje. Essa promessa é por meio de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim, disse ele. Não adianta você querer usar intermediários, usar promessas do Antigo Testamento que foi para Israel, para convencer e para adaptar isso ao povo cristão. Nós, irmão, nós devemos honrar a Deus através do Novo Testamento. Porque aqui, no próprio livro de Hebreus, você vai ver aqui em várias situações. Aqui no capítulo 8 de Hebreus, no versículo 13, também está explicando assim, ó:
dizendo novo concerto, ou seja, Novo Testamento. Ó, dizendo novo concerto. Envelheceu o primeiro de Moisés, o Antigo Testamento. O primeiro ficou velho e nasceu um novo concerto. Ora, tornado velho, preste está de acabar. Ou seja, o Antigo Testamento, irmão, que era para o povo de Israel, acabou. Hoje nós vivemos debaixo da graça, não debaixo da lei. Nesse livro de Hebreus, quem gosta de ler, logo vai entender que existe uma nova aliança. Eu li no capítulo 8, agora eu vou ler no capítulo 9 e 15, que diz assim, ó. Por isso, Jesus, né, é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte dele, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa de uma herança eterna, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Veja bem, que coisa interessante. Ele lá na cruz, ele marcou um novo pacto. Quando Jesus nos ensinou sobre lá no primeiro sermão, no capítulo 5 de Mateus, ali ele estava pregando também para Israel. Porém, ele já estava pregando novo mandamento, novo pacto. Ele estava preparando todo o terreno para quê? Para que ele fosse até a cruz. Aí aqui ele está dizendo que quando a morte de um testador, aí nasce um novo pacto. Antes, o antigo pacto era por meio de Moisés. Hoje é um novo pacto por meio de Cristo. Como que isso é mostrado, irmão? Você vai aqui também no livro de Atos, no capítulo 13, e no versículo 39, que diz exatamente assim, ó. E de tudo que pela lei de Moisés, ou seja, o antigo pacto, não pudesse ser justificado, por meio dele é justificado todo aquele que nele crê. Veja que coisa. Aqui é só fácil de entender. Lá no Antigo Testamento, as pessoas não poderiam ser justificadas. Por quê? Porque lá era a lei de Moisés. Lá era só uma preparação até que chegasse o Messias. Quando o Messias chega, automaticamente ele começa a pregar, ele começa a ensinar, ele começa a mostrar o caminho verdadeiro para que as pessoas se chegassem até Deus. E isso fica claro quando ele mesmo disse, ele diz assim, a lei de Moisés e os profetas duraram até João. Ou seja, até João Batista existia ainda a duração de obedecer à lei e também os profetas. Porém, hoje, nós estamos por meio de Jesus Cristo, porque João Batista preparou o caminho para Jesus. E agora, se você quer saber quais são as regras, quais são os seus deveres como cristão, comece a olhar o Novo Testamento. O livro de Atos, ele mostra todas as características da igreja verdadeira. Você vai ver, lendo o livro de Atos, que lá no livro de Atos não tem dízimo, lá no livro de Atos não tem sacrifício algum, lá no livro de Atos não tem lava-pés, lá no livro de Atos não tem guarda do sábado, lá no livro de Atos mostra as características reais da igreja. E é isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, chamando a tua atenção para que você medite, observe mais a palavra de Deus, porque aqui o livro de Hebreus ele também deixa claro que o Antigo Testamento ficou para trás. Olha, Hebreus capítulo 10 e versículo 9, diz assim a palavra de Deus, ó. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro o quê? O primeiro pacto, que é o pacto de Moisés, o Antigo Testamento. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual a vontade temos sido santificados pela
oblação do corpo de Jesus Cristo, feito só uma vez. Ou seja, lá na cruz, ele levou sobre si todos os pecados. Lá na cruz, ele levou sobre si todas aquelas ordenanças do primeiro pacto da lei de Moisés. Agora, meu irmão, o seu dever é seguir as orientações do Cristo. É procurar ser uma pessoa melhor, ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, ser uma namorada melhor, ser um namorado melhor, não ser um homem que descaracterizado de Cristo. Lá no Antigo Testamento, as pessoas tentavam de várias formas se aperfeiçoar pela lei de Moisés. Isso nunca deu certo, porque aqui mesmo, aqui, no mesmo livro de Hebreus, eu só estou lendo o livro de Hebreus, no capítulo 7, você vai ver aqui, ó, no capítulo 7, versículo 12, existiam ali 2 sacerdócios, veja bem, ou seja, nós temos na nossa escritura 2 sacerdócios aqui, o antigo e o novo. Naquela época, o antigo era o que predominava, era o que valia, na época de Moisés. Agora, nós estamos no novo, porque aí mudou-se o sacerdócio. Quando se muda o sacerdócio, muda-se também a lei. Então não se sinta obrigado em dar o dízimo na tua igreja, guardar o sábado, porque isso fazia parte do sacerdócio antigo. Veja bem aqui, ó, livro de Hebreus capítulo 7 e versículo 12, diz assim, ó, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então hoje nós estamos debaixo da lei de quem? Da lei de Cristo, não da lei de Moisés. Mudou o sacerdócio. Agora é necessário que a gente consiga entender quais são as leis do Cristo. As leis de Deus, a lei que ele aplicou para nós que somos cristãos. Agora veja aqui, ó. Porque se você for seguir a lei de Moisés antiga, então você vai estar errado. Sabe por quê? Olha, veja aqui. Capítulo 7, versículo 18. Porque o precedente mandamento, ou seja, esse mandamento, quais são os mandamentos? Esse que está falando no capítulo 7 inteiro. Está falando sobre o dízimo, está falando sobre Melquisedeque, está falando sobre os levitas, está falando sobre o antigo pacto. Mas esse aqui, ó, no versículo 18, porque o precedente mandamento, esse precedente mandamento, que veio primeiro, ele é abrogado, ou seja, ele fica inválido, porque era fraco e inútil. No versículo 19, pois a lei de Moisés, nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte foi introduzida uma melhor esperança para a qual chegamos a Deus. Ou seja, agora foi introduzido lá na cruz o sacrifício de Cristo, para que hoje nós possamos chegar até Deus com mais facilidade, sem precisar sacrificar dentro da igreja, sem precisar, porque o novo mandamento, ele foi estabelecido também ali numa situação onde Jesus fala assim, ó, um novo mandamento eu vos dou, um novo testamento também vos dou. Veja bem, um novo pacto ele fez com você e comigo, um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros. Que vós ameis uns aos outros. Não precisa você guardar 10 mandamentos, não precisa você guardar a Bíblia inteira na tua cabeça, porque a importância maior é nós amarmos uns aos outros. Porque quando eu amo um ao outro, veja bem, tem gente que pensa que amar um ao outro é fazer caridade, não é isso. Amar uns aos outros. Quando você ama seu pai, você está amando um ao outro. Ele te ama e você ama ele. Quando você ama sua mãe também. Então quando você ama tua mãe e seu pai, você honra ele, você respeita, você faz o seu melhor, você escuta. Você escuta a instrução do teu pai, da tua mãe, porque eles querem o melhor para você, porque eles te amam. E você vai mostrar o teu amor por eles obedecendo. Quando você tem uma namorada, quando você tem uma esposa, você não trai ela, por quê? Porque você ama ela, você está amando o seu próximo. Quando você ama o seu marido, você também não trai, você não mente para ele não mente para você. Quando você ama seu próximo, você
não rouba ninguém, você não rouba banco, você não rouba mercado, você não rouba bolacha, você não rouba chocolate, você não vai rouba feira, você não vai nascer por quê? Porque você ama aquela pessoa que está vendendo para você. E aquele que te ama, que aquele que te vende, ele te atende bem, sabe por quê? Porque ele também te ama. Isso é amar um ao outro. Amar um ao outro é ter uma obrigação para com as coisas da vida. Quando você ama o outro, você não adultera, sabe? Você não cobiça a mulher do outro, você não cobiça o marido do outro, porque isso é amor, sabe? E isso na lei de Moisés nunca funcionou. Mesmo eles tinham a ordem de fazer, mas não faziam. E Jesus falou assim, ó, ame um ao outro. Ame um ao outro. Veja aqui, fala assim, ó, em Romanos capítulo 13, versículo 8, vai dizer bem assim, ó, ninguém devais, a ninguém, vocês devais coisa alguma no seu amor, como vos ameis uns aos outros. Olha, como vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu toda a lei. Todo homem que ama o outro cumpriu toda a lei. Veja no versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento de toda a lei é o amor. Então aquele, meu irmão, que ama, ele cumpriu toda a lei do Antigo Testamento. E quem ama, cumpre a lei do Novo, que é o amor. Seja um cristão verdadeiro, procure fazer o seu melhor. Eu não estou aqui convidando você para ser perfeito, porque não existe pessoa perfeita. Não existe pastor perfeito, não existe padre perfeito, não existe membro de nenhuma igreja perfeito. Mas é necessário que você entenda que através das instruções do Novo Testamento você tem uma vida cristã verdadeira. E a gente está se esforçando para isso, porque Jesus ele disse assim em Mateus 5,48, fala assim, ó, sedes perfeito, porque meu Pai Celestial é perfeito. Amém? Que Deus abençoe e uma boa tarde para vocês.